Olá, gente, tudo bem? Eu sou
Olá, gente, tudo bem? Eu sou o Marcão, sou fundador da Comunidade Católica Obra de Amor. E esse vídeo vai para a Semana da Família, para a Paróquia Maria Mãe, mas vai para todas as pessoas. O vídeo hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a importância de percorrer sempre o nosso casamento, nosso matrimônio, para ver como ele anda. Então o tema de hoje o tema da Semana da Família é percorrer para conhecer, né? Mas o tema do vídeo que eu estou gravando é como vai o seu casamento. Como é que vai o casamento? Às vezes assim, vai bem, graças a Deus. Às vezes assim, às vezes né? Então eu preciso perceber isso e nós vamos falar no tema de hoje, vamos falar sobre a importância de saber que o casamento é uma rota, que o casamento tem algumas etapas, e que em cada uma delas existe os altos e baixos e que nós precisamos viver bem cada uma delas, vamos ultrapassar, precisamos vencer o desafio, porque o casamento é um grande desafio, talvez o maior desafio do ser humano, que é se relacionar com uma pessoa a vida toda. Isso é só coisa de Deus, né? E tem uma frase que fala assim: casamento é ideia de Deus e Deus não erra, mas às vezes parece que erra, não é? Quem nunca teve essa dúvida assim, né? Nós vamos falar um pouco sobre isso. Nós vamos falar que o seu casamento pode ir muito bem, mas pode ir a trancos e barrancos ou só barranco. Então, no vídeo de hoje, nós vamos perceber isso. E eu quero convidar você, eu quero começar, né, a falar com você, contando uma historinha. É a história de um homem, de um fazendeiro, que tinha uma fazenda e nessa fazenda existia vários empreendimentos, né? E a fazenda ia muito bem, a fazenda lucrava bastante, dava lucro, mas de repente começou a cair os rendimentos, começou a cair os lucros, as dívidas começaram, os gastos começaram a aumentar. E ele começou a desanimar, ele começou a ficar desanimado, ele achou que o negócio não estava indo muito bem, achou que talvez seria bom mudar de ramo, talvez trocar de fazenda. E aí falaram para ele que tinha uma pessoa, um sábio, que ele tinha algumas soluções que parecia mágica, que ele tinha algumas soluções assim extraordinárias. E ele falou: eu vou lá conversar com esse mágico, com esse mago, aliás, com esse sábio. E foi. Chegando lá, ele explicou a situação, falou que a fazenda dele no começo dava muito fruto, dava muito lucro, que rendia muito, mas depois foi caindo, e ele está a ponto de abandonar tudo. E disse que o homem pegou uma caixinha, e falou para ele assim: olha, essa caixinha aqui é uma caixa que tem poderes mágicos se você usar bem.
Você vai pegar essa caixinha e todo dia você vai andar no mínimo 2 ou 3 vezes por dia na sua, onde você quiser, na sua fazenda. Você percorre ela com essa caixinha. Se você encontrar algum problema, alguma dificuldade, você põe a caixinha ali e você vai ser iluminado para fazer alguma coisa. E assim ele fez. Pegou a caixinha, levou para casa e levou para a fazenda. E no primeiro dia, no outro dia seguinte, ele começou a caminhar. Ele começou a caminhar e ele encontrou um funcionário dormindo na hora do trabalho. Aí ele pegou, chamou a atenção, mostrou para ele como é que ele queria. Ele até pensou em demiti-lo. Mas ele falou assim, não, vou dar uma chance para ele. E isso fez com que esse funcionário aumentasse o carinho com o patrão. E ali aquele local começou a funcionar direito, começou a funcionar certinho, esse funcionário começou a trabalhar certinho. Ele elogiou, depois ele até promoveu esse funcionário. Ele por outro lugar, no outro dia ele foi caminhar no outro lugar e viu que onde cuidava dos animais está tudo sujo, está abandonado. Ele chamou uma pessoa, colocou como responsável, arrumou tudo, mostrou como é que ele queria que funcionasse, falou, a partir de agora tem que ser assim. No outro dia ele está caminhando e viu que estava tendo desperdício de alimento. E ele corrigiu também, e ele colocou pessoas responsáveis e começou a orientar como que ele queria. Depois de um tempo, logo depois de um tempo, a fazenda começou a produzir de novo, a dar lucro. E ele realmente falou assim, nossa, esse sábio, ele tem realmente poderes fantásticos. Essa caixinha, então, eu vou até pedir para ele deixar essa caixinha comigo. Depois de um ano, a fazenda estava indo assim com todo vapor, estava produzindo muito, estava dando lucro. Ele foi até o sábio e perguntou se ele podia ficar com aquela caixinha. Ele falou assim, pode ficar com essa caixinha aí. Mas essa caixinha não é mágica? Perguntou ele para o falou, lógico que não. Mas como não? O que tem essa caixinha? Ele falou, não tem nada. Ele falou assim, porque se você quiser que a sua vida vai bem, que a sua fazenda vai bem, você tem que acompanhar de perto, dia após dia. E é sobre isso que a Semana da Família vai falar. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Então, antes de eu iniciar a entrar no assunto, eu quero chamar aqui a Lúcia para se apresentar, porque é a minha esposa, né, que ela não gosta de câmera, está atrás da câmera me ajudando aqui. Mas eu falei para ela, não, você se apresenta um pouquinho, né? Então vem aqui, Lúcia, se apresenta para eles, fala quantos anos a gente é casado, quem a gente conhece, quem não conhece, vai conhecer agora. Fala quantos filhos a gente tem e depois fala o que você quiser ficar, você fica. Oi, gente, boa tarde, eu sou a Lúcia. Nós somos casados há 31 anos, nós temos 3 filhas, a Ana Flávia, a Carol e a Bruna, nossa primeira filha. A nossa primeira filha já está com Deus, nossos intercessores no céu. E é isso, gente, eu vou deixar vocês aqui com o Marcos e eu tenho outras coisas para fazer, mas fiquem com Deus e vocês estão em boas mãos, tá bom? Beijos. Beijo. Bom, gente, ela está aqui do meu lado, eu vou falar para você. Hoje o nosso casamento subiu alguns degraus e hoje o nosso casamento é melhor do que era há 31 anos atrás. Nós estamos casados há 31 anos, tá? Casamos em 89. Muito bem. Nós vamos então perceber que como esse homem da caixinha, da fazenda, ele percebeu que tudo começou bem, depois ele começou a cair, a coisa começou a desandar, ele começou a percorrer tudo aquilo, ele percebeu os erros e ali ele agiu e trabalhou para manter. Depois foi só celebrar a conquista. Nós vamos ver que no casamento é a mesma coisa. Nós precisamos percorrer dia a dia, verificar onde estão os gastos, onde estão os desperdícios, e dia a dia ir agindo e depois nos esforçando para manter. Não basta agir. Sabe por quê? Porque o casamento é o maior desafio do ser humano, do homem e da mulher, que é encontrar uma pessoa e decidir viver o resto da vida juntos. É algo extraordinário. O casamento é fantástico. Eu falo por mim. Foi a melhor coisa que eu fiz, foi casar.
Tem muita gente que fala assim, ei, casamento fosse bom, né? Jesus tinha casado. Casamento as pessoas não vê a hora de entrar, depois não vê a hora de sair. Mas na verdade não. O casamento é a ideia de Deus e foi a melhor coisa que eu fiz. Hoje, sem demagogia, o meu casamento é melhor do que há 30 anos atrás, na lua de mel. Lógico que tem as etapas, e nas etapas a gente vai percorrer um pouquinho sobre isso. Cada época tem a sua época, né? Pois bem, acho que como a maioria dos que estão me vendo agora, me ouvindo, viveram um período, né? O período do namoro, o período depois do casamento, e aí, período da lua de mel. Perdão. Aí depois começaram a viver uma realidade, começaram a viver a realidade do casamento. O ser humano dele ou dela, ele apareceu e mostrou-se como realmente era. Aí começam as queixas. Essas são as fases do casamento. Primeiro é a fase romântica, depois vem a fase real, cai na real, depois vem as queixas, depois vem as decepções, depois pode começar a ver transformações. E ali vai haver uma solidificação e vai haver uma realização plena. É preciso entender que para chegar lá na sétima etapa, no final, onde é uma realização plena como casal, precisa-se passar pelas etapas anteriores e precisa-se uma por uma, dia a dia, indo superando. Então nós vamos perceber que o casamento tem degraus que sobem, que tem que subir, tem que ir melhorando. Ao contrário, muitos casamentos, ao invés de ir subindo nos degraus, eles vão descendo. E ao invés de ir melhorando, vão piorando. Nós precisamos entender que o casamento ele tem que começar bem e tem que terminar maravilhoso. O casamento não pode começar bem e terminar uma porcaria. Porque mais importante é o final do que o começo. Mais importante do que como você vai começar uma obra, começar uma missão, é como você vai sair dela. Como é que você vai terminar ela. A gente percebe que isso acontece, a parte inversa, né? Acontece muito nos casamentos, na política. Tem muitos que entram com festa, com glória, com rojões, mas termina num fracasso total. No casamento também nós temos que começar sim com festa, com glória. Por isso tem a festa, tem as bodas, mas temos que terminar com festa também. Mesmo que as festas sejam em lágrimas, mas tem que ser uma festa. Nós vamos perceber por que às vezes não acontece com muitos casamentos. Mas eu espero que com o seu, cada vez você possa ir subindo etapas. E se você já chegou na etapa maior, que você nunca saia dali. Então eu vou falar um pouquinho sobre essas 7 etapas, tá? 7 etapas do casamento. Romântica, que é a lua de mel, que é aquela coisa toda, aquela coisa maravilhosa. Que depois a parte que cai na real, depois as queixas, lamentações, começa a reclamação, depois as decepções e algumas profundas. Aí depois, a partir daí, o casamento pode ir para baixo ou ele pode retomar e ir cada vez mais para cima. E aí depois essa fase é a fase da transformação, da solidificação e a fase da realização. A primeira fase da vida do casal, eu acho fantástica, que é a lua de mel, que é a fase romântica, né? Eu até quero ver, quero ler na Bíblia para você, o primeiro casal da Bíblia, Adão e Eva, quando eles viveram essa etapa, olha que maravilhoso, olha que lindo. Diz assim, está lá em Gênesis 2, capítulo 23, diz assim, quando Deus, fez o homem, fez Adão, aí depois ele viu que ele andava meio borocochô, que estava lá assim, dando nome aos animais, mas de vez em quando ele ficava sempre sozinho. E aí Deus pegou, aquele remédio que dorme, esqueci o nome, fez o bichão dormir, o bichão apagou, aí ele tirou a costela e fez a mulher, e apresentou a mulher para o homem. Aí diz assim, olha o que ele falou assim, apresentou a mulher para o homem e ele disse, esta sim é o osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela será chamada mulher.
Aí Adão falou assim, nossa, essa sim, aí sim. Hoje talvez ela falaria assim, você é a luz, as estrelas, você é a lua que ilumina a minha noite, né? Aquela fase bonita, né? Oh, que coisa. E a Eva deve ter se derretido toda, deve ter feito assim, com vergonha. E ali, gente, nós vivemos isso também no nosso namoro, no nosso casamento. Aí, tanto é que a gente casa e vai viver uma lua de mel, né? Agora, assim, nessa fase, no namoro, no casamento, na lua de mel, acontecem as promessas mais impossíveis. E às vezes as pessoas ficam cobrando essas promessas há anos depois. Talvez ele está há 30 anos casado. Mas eu lembro quando a gente namorava, você falou isso. Tem até uma música, né, que acho que é do Roberto Carlos, que expressa bem essa fase romântica, promessas impossíveis, parece político em campanha. A pessoa fala assim, eu nunca vou te decepcionar. Ai, que mentira. Mas na verdade, talvez ele achava naquele dia, ou ela, que estava falando a verdade. Ele realmente tinha essa intenção. Eu nunca vou te decepcionar, eu nunca vou fazer isso, eu vou te fazer feliz. E aí nós vamos perceber que isso não acontece. Eu falei da música, né? A música é aquela que fala assim, eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor. Vai dar o céu que jeito? Ele não é Deus. Então nessas fases da vida, a gente passa por essa fase romântica que é lindo, que a gente a gente vai idealizando o outro como como ele, olha o que ele falou para mim. E aí nós começamos a potencializar e ver as qualidades do outro. Aí eu vejo a qualidade dela, porque ela é romântica, porque ela é carinhosa, porque ela é bonita, porque ele é isso, porque ele é aquilo. Aí fala para as amigas, né? Nossa, ele é tão carinhoso, ai, ele é tão bonito, ai, ele é tão isso. E aí imagina-se que aquilo vai viver para sempre. A fase romântica, ela vai acabar e ela tem que acabar. Embora durante toda a vida temos que ter momentos românticos. De vez em quando precisamos trazer isso à nossa vida, seja lá onde eu estiver. Seja eu esteja com 20, com 5 anos de casado, com 10, com 30, eu preciso viver alguns momentos de romantismo. Mas eu não posso querer ter a ilusão de que o casamento vai viver uma vida inteira no romantismo. Porque muitos talvez se decepcionam e já nessa fase, a hora que termina essa fase do casamento, já se separam. Porque acham que iam viver a vida inteira assim. Porque imaginavam, porque idealizaram o príncipe encantado, idealizou a princesa. Aí fala assim, ai, o meu príncipe. Porque no Conto de Fada, a princesa encontra um sapo, dá um beijo nele e ele se transforma num príncipe, não é assim? Eu não sei nem que conto de fada é esse, mas tem esse conto de fada. Mas na realidade, muitas pessoas falam assim, eu encontrei um príncipe e depois ele se transformou num sapo. E vice-versa. Então a gente tem que perceber isso. Que é logo depois da lua de mel, que na lua de mel, quando casa, a gente acha que a gente ama. Você casou com seu marido, com a sua mulher, porque você amava ele, não amava? Depois de um tempo, a gente vai perceber que a gente não amava, a gente estava apaixonado. Que o amor vai vir depois, o que existia ali era a paixão, mas eu vou falar um pouquinho sobre isso já já. Aí quando termina essa etapa, que a gente começa a cair as máscaras, porque até o namoro, até o casamento, a lua de mel, a gente tem muita máscara, todos nós, eu tenho, você tem, você teve, se já caiu, né? Talvez caiu, né? Só um exemplo, quando eu saía para namorar, eu tomava aquele banho caprichado, ainda tomo, né? Tomava aquele banho caprichado, passava, me arrumava, via bem a roupa que eu ia sair, sempre prestar atenção no hálito, nunca saía sem um house no bolso. O meu era house de cereja, né? E tinha outros apetrechos, né? Que testava, né? Opa, tá bom. Depois, os house não vão tendo mais sentido, necessidade. E aí começa a perceber que realmente ele tem um pouquinho de bafo. Que depende, ele começa a fazer, faz uns barulhinhos que não faziam antes. Porque quando namorava, você evitava tudo que fosse desagradar.
Você não mostrava nada. Pelo menos a maioria faz isso, né? E aí começa a cair as máscaras. Logo depois do romantismo, da lua de mel, começa a cair as primeiras máscaras, aquelas mais superficiais. Que é nesse sentido, né? Aí muitos querem voltar para a fase romântica, querem voltar para a lua de mel. E começa o mas se você fizer isso. Mas se você não fizesse aquilo. Mas se eu tivesse feito isso. Mas se. Aí começa a lembrar a casa dos pais, né? Começa a lembrar a casa da mãe, o quarto que tinha. Porque quando você namorava, agora falando só para os casais, né? Ou para quem está namorando. Quando as pessoas estão namorando e elas brigam, elas vão para onde? Para casa da mãe e do pai, não é? Mas depois que casou, quando briga, quando discute, quando fica de bico assim, um com o outro, vai para onde? Vai um para o sofá, o outro vai lá para fora e na hora de dormir, tem que dormir junto. Aí tem que dormir de lado assim, né? Fica um fazendo birra pro outro, não conversa às vezes, né? Pois é, nessa fase onde caem as máscaras, se a gente não souber lidar com isso, se a gente não souber que isso vai acontecer, se a gente não souber conversar e falar o que está sentindo, pode se acontecer uns traumas muito perigosos e muito doloridos aí. Mas depois vamos falar um pouquinho sobre isso também. Aí, depois dessa fase que cai na real, aí entra-se na fase das queixas e começa a se queixar e começa a reclamar e começa a colocar a culpa sempre no outro. Eu nunca tenho culpa, sempre o outro. Na Bíblia, no primeiro casal, né? Depois que Eva foi seduzida pela serpente e desobedeceu a Deus e comeu o fruto, Deus chamou Adão e falou assim: você comeu da árvore? Olha o que ele falou. Ele tinha comido, mas olha o que ele falou: a mulher que tu me destes me deu a fruta e eu comi. Ou seja, eu não tenho culpa, a culpa é dela. Porque vamos ser sinceros, né? Adão podia falar: não vou comer, mas comeu. Ou seja, tem uma época da nossa fase do casamento, essa etapa da queixa, é muita reclamação, é muito um se queixando do outro. E nessa fase é preciso parar e escutar e dizer assim: escuta, fala para mim o que você sente, fala para mim o que você está sentindo. É preciso escutar. Aí entra a parte do diálogo, né? Todo o diálogo, ele está no casamento sempre, acho que você já ouviu falar, você já sabe disso, né? Mas o diálogo não é falar o que você gosta que o outro faz, é falar o que você sente. Começa sempre por aí, o que você sente. Porque se não souber lidar bem nessa fase das queixas, vai para a quarta fase do acampamento, que é a fase da decepção, que é a mais difícil, é a mais, embora ela é muito importante, mas ela é a mais perigosa. Na decepção, o pior de cada um vai aflorar. O pior do marido você vai descobrir. E o pior da sua mulher você vai descobrir. Tudo. Aí as decepções vão começar a fazer com que você só vê o defeito do outro. Você só vê o defeito. Se na fase romântica, na lua de mel, você só vê as qualidades, agora você só vê defeito. Só vê defeito. Não vê uma qualidade. Não consegue encontrar uma qualidade, e aí é perigoso, muito perigoso, porque se você não consegue ver as qualidades, se você não consegue olhar para trás e ver lá o primeiro amor vivo ainda, você olhar para trás, não ver e não conseguir ver que embora ele tenha defeito, ela tem defeito, mas também tem qualidades, porque os defeitos não são maiores que as qualidades, é muito perigoso, porque pode começar o afastamento. Primeiro é o afastamento do olhar, não se olha mais, né? Se fala sem se olhar. Tá por aí. Não sei. Não. É assim mesmo. Não se olham. As palavras começam a ser mais duras, ser mais fortes. Começa a se afastar afetivamente, né? Depois efetivamente. Um afastamento, eu ia falar afastação já. Um afastamento emocional. Até que chega um afastamento até sexual.
E essa fase, embora era muito difícil de se passar, ela é importante, muito importante, porque dessa fase é o momento da decisão, é o momento de decidir a romper. Ah, eu esqueci de uma coisa importante. Nessa fase pode acontecer de querer arrumar fugas. E aí começa a arrumar fugas trabalhando, só trabalho, porque aí foge. Outros vão para o lazer, outros vão para os jogos, outros vão para as bebidas. Outros vão até para a igreja e começa a fazer tudo na igreja, fazer porque não quer voltar para a decepção. Não quer voltar, porque aí começa a perceber que o casamento é uma decepção. Mas nós precisamos decepcionar, sim. Ela é importante, ela não é gostosa, mas é importante essa fase. Porque é um momento em que eu preciso tomar uma decisão. Em que o casal precisa tomar uma decisão. Porque aí é a decisão de transformar. Muitos, infelizmente, não querem ter trabalho de se transformar e decidir romper. Nessa fase é que há a grande maioria dos rompimentos dos casamentos, infelizmente. Mas também é o momento em que os casamentos vão se transformar e depois vão se solidificar e depois vão falar assim, valeu a pena. Quem consegue decidir transformar isso vai passar a maioria dos rompimentos dos casamentos, infelizmente. Mas também é o momento em que os casamentos vão se transformar e depois vão se solidificar e depois vão falar assim, valeu a pena. De respeitar quem consegue ajudar o outro. Decidir, vai reconhecer transformar que não é o príncipe, isso, não é a princesa, vai passar a maioria dos rompimentos dos casamentos, infelizmente. Mas também é o pai dos filhos. Começa a se entender que o amor não estava lá na lua de mel. Lá na lua de mel estava uma paixão. O amor começa agora. Começa a entender que o amor não tem boca. O amor não diz palavra doce. Quem diz palavra doce é a paixão. O amor faz. O amor age. O amor tem atitude. O amor é o que o amor faz, segundo Santa Teresa. Ou Santa Teresinha, não me lembro agora. Mas o amor é o que o amor faz. Começa a perceber que você pode amar e pode fazer o outro amar. Assim, quem entra nessa etapa, quem consegue entrar de verdade nessa etapa, muito difícil haver uma separação. Muito difícil. Aí entra na sexta etapa do casamento, que é a etapa da solidificação. Aqui que o casamento acontece de verdade, sabe, gente? Aqui o casamento vai realmente acontecer, porque a intimidade sexual, a intimidade emotiva, afetiva, ela se torna muito forte. Há uma cumplicidade muito forte do casal. Um participa do outro, um sente que participa da vida do outro, não está sozinho. É uma busca para coisas novas que vai solidificar o casal. Há uma intensidade, abre umas novas visões. Um novo interesse. Por isso que as crises, lá na quarta etapa da decepção, na terceira etapa das queixas, as crises elas são importantes. E aí entra-se na sétima etapa do casamento, que é a última, que é o último degrau do casamento, do matrimônio, que é onde o cálice transborda, que aí alimenta outros, vai dar de beber a outras pessoas, casais, solteiros, jovens, até pessoas maduras, até talvez pessoas mais velhas do que você. Começa a perceber que não se vive junto em vão, vale a pena viver junto. Começa a se entender o amor. Lá da palavra de Deus, não vou nem ler, não vou ler sim, que é 1 Coríntios 13, que diz, né, se eu não tiver amor, eu não sou nada. Posso fazer tudo, se eu não tiver amor, não sou nada. Porque o amor é paciente, o amor é prestativo, o amor não é invejoso, o amor não se ostenta, não se incha de orgulho, nada faz de incompreensível, o amor não busca o seu próprio interesse, o amor perdoa, o amor se alegra com a justiça, o amor não passará, o amor não passará. Depois no finalzinho ele fala assim, agora, portanto, permanecem essas três coisas, fé, esperança e amor. O amor, porém, é a maior de todas. Sabe, a você que está vendo esse vídeo, a você que está acompanhando esse vídeo, eu deixo para você essa mensagem. O casamento foi feito
foi ideia de Deus e foi feito, foi planejado por Deus. Então, se engana quem fala assim que o casamento é um fracasso, que o casamento é algo que quem está dentro, quem está fora quer entrar, quem está dentro quer sair. É mentira isso aí. O casamento é ideia de Deus e Deus não erra. Deus não erra. Eu não sei como é que você está, mas se você está forte no casamento, está firme, está bem, e você já passou por essas etapas, permanece firme, permanece em Deus. Porque só Deus, só quem está em Deus, mesmo que de repente não esteja na igreja, mas está em Deus, consegue passar por essas fases e chegar no final. Só quem tem a luz, né, quem tem a força do alto, que vai conseguir sair da fase romântica, passar pela fase de cair na real, passar pela fase das queixas, das lamúrias, nas decepções e ali de se destransformar. Fazer um processo de transformação, fazer um processo de solidificação e por final, na 7ª etapa, fazer um processo de realização, finalizar um processo de realização. Mais uma vez eu digo, mais importante do que como começa uma obra é como ela termina. Mais importante como começa um projeto é como ele é encerrado. Eu digo para você, mais importante do que como começa um casamento, a gente se preocupa muito com o começo, né? Nossa, faz festa, gasta horrores, se tiver condição, ótimo, né? Mas faz aquela coisa maravilhosa, nossa, tem de tudo, coisa fantástica. Começa tão bem, tão bonito, mas termina tão feio. Se você vai casar, se preocupe com o começo. O começo é muito importante, mas o fundamental é o final. Se preocupe mais com o final do que com o começo. Fantástica! Você já casou? Começa tão bem! Tudo bem, lembre do começo. Tão bonito! Mas termina pense tão como é que feio. você vai terminar o seu casamento. Como é que vai encerrar Se você vai casar, se preocupe com o começo. O começo é muito importante. Quando um casal consegue vencer essas etapas, caminhar junto e chegar lá e falar assim, missão cumprida. E quando no último dia em que um vai partir, eles vão partir juntos, embora um vai ficar, mas o amor vai ficar junto, vai junto. Então nós vamos colocar aqui nas mãos de Deus. Eu não sei como é que está a sua etapa, né? Em qual etapa você está no seu casamento. Não sei nem se você é casado, talvez você não é casado, né? Um dia você vai passar por isso. Mas agora eu quero rezar por quem não é casado, mas um dia vai casar. Quero rezar de maneira especial pelos casais, por você que é casado. Pedir a Nossa Senhora, a São José, a Sagrada Família, né? A Jesus, Maria e José que abençoe a sua família. Pedir a Deus que derrame o seu Espírito Santo sobre o seu casamento e que dê a você, homem, a você, mulher, a coragem de, se está bem, fazer continuar bem. Se não está bem, fazer ficar bem. Esse é o desafio. É muito difícil passar esse desafio, mas é maravilhoso quando se passa. É muito difícil esse desafio de viver junto, de um relacionamento, mas é espetacular quando se consegue. É espetacular. Porque o seu casamento, ele atinge uma área muito grande. Porque o casamento, como eu já disse, acho que já disse hoje, não me lembro mais, mas o casamento é uma junção de famílias. Embora nós temos que deixar muitas coisas das nossas famílias, né? Mas o casamento é uma junção de família e depois vai vir outras. Então o casamento vai atingir seu pai, sua mãe, seus filhos, seus irmãos, seus cunhados, sua sogra, seu sogro. Vai atingir muita gente. Então vamos orar para que Deus possa fazer com que vale a pena viver a fase romântica, vale a pena viver a fase de cair na real, de viver a fase também das queixas e superar essa, passar pela decepção e também superar essa, entrar na transformação, entrar numa fase de solidificação e de realização. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai amado, eu te peço, envia sobre nós os casais, sobre todos os casais e sobre aqueles que convivem com o casal, Senhor, seja os filhos, seja os pais. Envia teu Espírito Santo, Senhor, para que nós possamos juntos
como casal, junto, Senhor, com o Teu Espírito, viver a palavra, viver o amor verdadeiro. Aos casais, Senhor, que estão em crise, que estão com dificuldade, que o Teu Espírito possa iluminar, para que eles possam encontrar o caminho, encontrar a rota. Que os casais, Senhor, que necessitam de uma melhora, que o Senhor possa ajudá-los. E que aqueles, Senhor, que estão bem, que o Senhor possa protegê-los, iluminá-los, defendê-los, para que sempre termine bem. Muito obrigado, Senhor, por instituir em nós a junção de um homem e de uma mulher para se formar uma família. Muito obrigado, Senhor, por colocar no desejo, no coração do homem e da mulher, para que se unam e se formem uma só carne. Muito obrigado por juntar um homem e uma mulher e formar uma família. Bendito seja, Senhor Deus, pela nossa família. Abençoai, Senhor, as famílias, por favor, eu te peço, abençoai as famílias do mundo inteiro. Abençoai as famílias que estão nos ouvindo, por intercessão de São José, de Nossa Senhora, da Sagrada Família. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, muito obrigado, Deus abençoe. Se você gostou, faz aí, tu tem que falar isso, né? Todo mundo fala, então eu vou falar também, né? Aí se inscreva aí no canal, curta, acione o sininho, que aí ajuda a evangelizar mais, chegar para mais gente, tá bom? Deus abençoe, tchau, fique com Deus e até a próxima.